morto é que ele estava incomodando o monopólio religioso do templo. Mas nós sabemos que o Império Romano, que dava muita liberdade de gestão aos povos conquistados, aos povos súditos, mantinha para si o direito de vida e morte. Isto é, pode brigar à vontade, só que na hora que vocês querem matar alguém, isto é, o monopólio da violência, que é fundamental para todos os poderes, o monopólio da violência fica na mão dos romanos. Então aquela história que os judeus do templo, porque Jesus também era judeu, né? Os judeus do templo perguntaram para os romanos e pediram para que eles matassem Jesus, faz sentido nesta perspectiva. Claro que os romanos também não gostavam de confusão. E não, na medida que Jerusalém era um lugar de grande tensão religiosa, nas festas, essas coisas todas que nós conhecemos, tem essa grande aglomeração de gente e essas brigas entre facções religiosas diferentes, os romanos facilmente resolviam isso com violência. Isto é, não queremos confusão, não importa quem não quer, vamos resolver, vamos deixar a cidade tranquila. Isso é a famosa Pax Romana, né? Isto é, o apaziguamento pela violência das diferenças dos outros, né? Somente nós podemos ter violência. Então quem matou Jesus? Os romanos, provavelmente, né? Fisicamente. Agora, por que foi morto Jesus? Enquanto ele era um Messias alternativo ao poder religioso do Templo de Jerusalém. Há documentos judaicos que nos lembram dessa morte, dizendo que Yeshua foi morto exatamente porque se considerava filho de Deus. Isso existe de fato, esses documentos. Mas isso obviamente não pode ser considerado, esse fato que a elite judaica matou Jesus, como foi considerado ao longo da história, inclusive da nossa história cristã, como motivo para o antissemitismo. Por uma razão muito simples. Jesus é judeu. Né? Jesus não é cristão. Ele não ficou sabendo do cristianismo. Ele morreu antes, de alguma forma, historicamente. Né? Então, é um problema de monopólio da experiência religiosa judaica, então de uma elite que mantém o controle, que mata as bruxas. Né? Isto é, as bruxas, estou falando das bruxas exatamente para mostrar como isso funcionou ao longo da história cristã também. Quer dizer, é o monopólio da fé, o monopólio da experiência religiosa, que vai eliminar o opositor, vai eliminar quem não gosta, vai eliminar quem está falando diferente. Infelizmente, o fanatismo religioso ao longo da história até hoje, né, continua matando em nome de Deus. Do ponto de vista histórico, a narrativa sobre a ressurreição, ela não pode ser considerada, porque a ressurreição por si mesma, se acontecer, acontece fora da história. Portanto, historicamente, a ressurreição pode ser abordada, do ponto de vista até como de análise científica, enquanto história de ressurreição. Isto é, a pergunta é, quem contou isso? Por que contou isso? Né? Bom, nós vemos que na literatura do tempo havia muita ressurreição. Muitas personagens importantes, elas ressuscitavam, né? No final da vida. Um pouco como dizer, não pode ter acabado assim, né? Essas personagens, de alguma forma, são divinizadas. Então, esta ideia da ressurreição é uma ideia bastante comum, de verdade, naquele tempo. Não é uma coisa muito estranha, como podia ser em vez da crucificação, que é uma coisa muito estranha, muito escandalosa. A ressurreição é bastante normal. A história da ressurreição tem uma função muito clara, me parece. E aqui saímos um pouco do âmbito do Jesus histórico e vamos já para o âmbito das primeiras comunidades cristãs. De alguma forma, a impressão que os textos dão é que a história de Jesus foi tão bonita, tão importante, que não podia acabar aí. Né? Isso do ponto de vista humano mesmo, né? Esse desejo de que não acabe, esse desejo que, de alguma forma, ele fique presente. Se presentifique na história da igreja, na história individual de cada um, esta presença forte de uma personagem tão importante, que falou coisas tão bonitas, que fez coisas tão poderosas, etc. Então, do ponto de vista humano, a ressurreição é isso. Do ponto de vista da fé das pessoas, é claro que aí entra num âmbito que não me cabe aqui agora, do qual falar, não me cabe falar disso neste momento. Né? Isto é, a fé na ressurreição é a fé, na verdade, numa personagem histórica que se torna divina.
o que já era divina, e aí histórica e volta divina. Então, este âmbito é um âmbito estritamente, me parece, da experiência mesmo religiosa e de como as pessoas falam dela. Uma pergunta que alguém poderia se fazer é, mas e se Jesus não tivesse ressuscitado? A mensagem dele, a história dele seria diferente? Não. E a história do cristianismo seria diferente? Não podemos dizer. Provavelmente sim. Mas de alguma forma, a ressurreição, ela se torna importante, objetivamente importante, isto é, se não tivesse ressuscitado, toda aquela história não teria o final feliz que comprovaria que de fato ele era uma pessoa especial aos olhos de Deus. Uma grande diferença que eu posso perceber, enquanto historiador, do cristianismo primitivo, como nós dizemos no começo, com o cristianismo hoje, é obviamente o que acontece com todas as grandes associações, com todas as formas de organização humana. O começo é altamente carismático. O começo é uma beleza, estamos todos levados pelo entusiasmo de uma coisa nova, de uma mensagem, de um projeto, né? Ao longo do tempo, toda a instituição vai se institucionalizando. Se perde o carisma, né, dizem os sociólogos, e se começa a entrar um pouco num sistema mais de organização. Ficamos grandes, ficamos muito diferentes, precisamos organizar uma doutrina, organizar uma hierarquia, organizar um sistema de produção e reprodução da igreja. Então, a primeira grande diferença é que o cristianismo primitivo é um impacto de poucas pessoas que tem um projeto maravilhoso, uma coisa assim extraordinária, e nós hoje estamos há 2000 anos disso, ainda com essa ideia, né? Existem muitas igrejas, mas já muito mais institucionalizados. Isso é típico de qualquer tipo de associação. Por outro lado, uma das diferenças que mais me fascina a estudar o cristianismo primitivo e que eu acho que a gente poderia, de alguma forma, incorporar na nossa análise teológica hoje, é que o cristianismo primitivo era muito plural, era muito mais plural, aceitava muito mais a diferença de forma de estruturar uma comunidade, de presença, mesmo de teologias, de ideologias dentro do cristianismo, do que muitas vezes se tentou fazer ao longo da igreja. A história da igreja é sempre uma história de tentativa de alguém dizer que você não é cristão, que você não é do bem, que você é do contra, então tentar eliminar o outro, né? Me parece que se tem uma lição que a história nos dá, olhando para o cristianismo primitivo, esta dificuldade, esta tensão, mas essa capacidade de resolver esta grande pluralidade. Cada um podia ser diferente. Não precisava estar todo mundo debaixo, de alguma forma, do mesmo guarda-chuva, né? O guarda-chuva era bastante grande. Então, o que nós chamamos hoje de ecumenismo, para as origens do cristianismo, era uma realidade. Quando se começou a busca do Jesus histórico, que é esse movimento científico de tentativa de recuperar, de fato, a face histórica de Jesus, isso aconteceu na Idade Moderna, né? E corresponde exatamente com uma mudança na maneira de se perceber a própria experiência religiosa, né? A ousadia de saber do moderno, que quer saber tudo, mesmo as coisas que não seria tão interessante saber, que alguém acha que é melhor que não se saiba. Então, nesse ponto de vista, me parece que a busca do Jesus histórico é muito importante, porque ela é simplesmente exercitar a nossa curiosidade, mais do que isso, a nossa vontade de conhecer profundamente a nossa história, né? A quem pertence Jesus? Não pertence só à teologia cristã. Jesus é uma figura tão importante para o nosso mundo ocidental que ele não pertence só a uma possibilidade de leitura, né? Eu diria que, então, para o cristão, conhecer a história de Jesus é conhecer, de alguma forma, as origens daquilo que ele considera um movimento que depois tomou estradas diferentes também, foi refletindo, foi modificando, mas a origem continua lá. Nos últimos 30 anos, especialmente, a pesquisa sobre o Jesus histórico, ela teve uma grande difusão. Não só do ponto de vista da literatura científica sobre isso, histórica, da ciência da religião, mas mesmo
uma divulgação entre a comunidade de leitores mais assim laica, que não compreende muito essas questões técnicas, né? Isso eu acho muito importante, porque de alguma forma mostra como que essa pesquisa dos juízes históricos se torna extremamente relevante, tanto para o público cristão, como mesmo para o público que quer entender a história da nossa civilização, a história da nossa cultura, né? Então, com certeza, essas últimas pesquisas, elas foram divulgar muito mais estas informações que nós temos. E essas informações que nós hoje temos, elas foram muito ampliadas